Tá, agora tá, gravando. Certo. Bom, então boa tarde a todos, pessoal. Hoje é com enorme prazer que a gente vai ter uma palestra com o George. O George, ele possui graduação em biomedicina pela Unifal. Ele fez iniciação científica, fez o estágio no nosso laboratório de fisiologia. Ele tem mestrado e doutorado em fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Atualmente, ele realiza pós-doutorado na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele possui experiência em técnicas de neurociências integrativas, utilizadas para o estudo do controle neural da respiração e da pressão arterial. Atua nos temas controle neural da respiração e da pressão arterial, neurônios geradores do ritmo e padrão respiratório, neurônios pré-simpáticos, C1, quimiorrecepção central e periférica e ciclo vigília. George, com prazer que a gente te recebe hoje. Para mim é até emocionante, né, porque além de serem anos, né, de convivência com o George, anos também que a gente não se via, ver a evolução dele, aonde ele está hoje, é muito gratificante e é com muito prazer, George, que a gente te passa a palavra. Fica à vontade, qualquer coisa a gente vai conversando quanto à conexão aqui, tá bom? Tá certo. Bom, eu que gostaria de agradecer o convite da Fabi, né, é um prazer voltar aí a falar, né, a dar uma palestra para a Universidade Federal de Alfenas, onde eu me graduei há 10 anos atrás, né, então é muito bom poder falar dessa pesquisa que eu desenvolvi durante os 10 anos, e eu queria dizer para vocês, aí, os graduandos, né, da Universidade Federal de Alfenas, que a universidade me deu toda a base para que eu seguisse em frente nesse processo de pós-graduação até o pós-doutorado. Então, para vocês aproveitarem essa oportunidade que vocês estão tendo aí dessa formação, certo? Hoje nós vamos falar sobre quimiorrecepção central e o núcleo retrotrapezoide. Tá? Vocês vão se familiarizar mais conforme eu vou falando com esses termos, tá certo? E é um tema que eu gosto bastante aqui, que nós temos conseguido publicações de bastante qualidade na área de neurociências e de fisiologia. Bom, nós somos organismos multicelulares, certo? E nossas células, elas estão constantemente produzindo energia na forma de ATP, tá? E essa energia, para que ocorra a produção dessa energia, as nossas células, elas consomem glicose e oxigênio. E nós precisamos suprir essas células, então, com oxigênio, tá certo? E como que nós fazemos isso? Os mamíferos, eles captam oxigênio do meio ambiente através da respiração pulmonar, tá? Para que ocorra essa captação de oxigênio, de ar, é necessário que os pulmões se expandam e eles criam uma diferença de pressão entre o interior do pulmão e o exterior, promovendo a entrada de ar. O pulmão, ele é elástico e ele tende a se contrair. Então, nós precisamos de um processo ativo, né, chamado inspiração, que é um processo ativo que vai promover a expansão desse pulmão, tá? E nós vamos analisar de perto como esse processo, ele acontece, tá certo? Então, aqui nós temos um esquema com o pulmão, tá? O diafragma, que é um músculo que ele é necessário, a contração desse músculo é necessária para promover a expansão dos pulmões, tá? É o principal músculo respiratório. Esse músculo ele é controlado pela atividade do nervo frênico. Então, o nervo frênico ele inerva o diafragma e controla a sua contração. Então, vamos imaginar aqui o registro da atividade do nervo frênico, tá certo? Então, que eu tenho atividade processada desse nervo e atividade bruta, é um registro eletrofisiológico. E o que eu observo é que quando eu tenho atividade do diafragma, a atividade aumenta aqui do diafragma, eu tenho do nervo frênico, eu tenho a contração do diafragma e a expansão dos pulmões. Como o pulmão, ele tem uma tendência a se contrair, então, eu tenho aqui o desligamento do nervo frênico, tá certo? E a expiração. Então, a expiração é um processo passivo, e a inspiração é um processo ativo. Então, nós podemos ver aqui uma grande atividade do nervo frênico. Mas a questão que se segue é, onde é gerada essa atividade respiratória? Bom, nós sabemos que é no sistema nervoso central, mas onde precisamente? Pesquisadores, na tentativa de responder essa pergunta, eles utilizaram
uma técnica onde eles faziam a secção de porções do tronco cerebral, que nós temos o tronco cerebral, que é a porção mais rostral e a porção caudal, e eles monitoravam, então, a atividade respiratória. Agora que vocês já estão familiarizados com a atividade do nervo frênico, então, cada aumento de atividade é uma inspiração, e o que eles faziam era o corte, a transecção de porções do bulbo. E eles fizeram em várias porções desse tronco cerebral, e a atividade respiratória persistia. Contudo, quando eles atingiam uma certa porção do tronco cerebral, essa atividade respiratória, ela desaparecia. Então, eles consideraram que essa região, chamada complexo pré-Botzinger, era o centro gerador da atividade respiratória, do ritmo respiratório. Ora, mas, então, para essa região ser considerada uma geradora de ritmo, e esse conceito vocês já podem estar familiarizados até mesmo com o coração, né? Eles têm marca-passo, né? Mas para essa região ser considerada um marca-passo, ser um gerador de ritmo, então ela deveria ser capaz de gerar ritmo intrínseco. Apenas a região ser capaz de gerar um ritmo. Então foi isso o próximo experimento, né, que eles fizeram. Eles isolaram essa região, eles isolaram uma fatia dessa região, tá? Eles realizaram registros eletrofisiológicos dessa região e observaram que mesmo em uma fatia de aproximadamente 30 micrômetros, tá, existia ainda um ritmo semelhante ao ritmo respiratório. Então, esse ritmo era capaz de ser gerado em uma fatia isolada, o que significa que essa região ela é necessária e suficiente para a geração de um ritmo respiratório. Bom, mas a atividade respiratória, ela não é apenas ritmo, né? Ela também possui um padrão. E como padrão, nós entendemos a atividade coordenada dos músculos respiratórios que permite a entrada de ar de maneira eficiente para o nosso sistema respiratório. Então, nós temos aqui um esquema mostrando as vias aéreas superiores, tá certo? O genioglosso, que é um músculo respiratório importante, aqui a laringe e aqui o diafragma, tá? Então, esse ar ele tem que passar de maneira eficiente e atingindo os pulmões aqui durante uma inspiração. Para isso, é necessário uma coordenação entre esses músculos. Então, vamos observar essa atividade coordenada. Aqui eu tenho o diafragma, né, como vocês já estão familiarizados. Então, um burst aqui, o aumento da atividade é uma inspiração, tá? Se eu medir a pressão das vias aéreas superiores, eu vou observar aqui na laringe, eu tenho uma redução na pressão das vias aéreas superiores, ou seja, uma abertura das vias aéreas superiores que coincide com a atividade inspiratória, permitindo a entrada de ar. E eu tenho aqui uma constrição das vias aéreas superiores, né, um fechamento das vias aéreas superiores após a inspiração. Se eu analisar a atividade do hipoglosso, do genioglosso, eu vou observar, então, um aumento na atividade que coincide aí com a atividade inspiratória, com uma pequena atividade pós-inspiratória. Aqui nós podemos identificar, então, 3 fases distintas do ciclo respiratório, que nós chamamos de inspiração, pós-inspiração e expiração. Então, o ciclo respiratório, pessoal, ele tem 3 fases, tá certo? Não é apenas inspiração e expiração. O ciclo respiratório tem inspiração, pós-inspiração e expiração tardia, que é o que nós chamamos, tá? E na tentativa também de identificar os centros geradores de padrão respiratório, os pesquisadores, eles utilizaram a inibição de um núcleo respiratório, tá certo? Aqui na ponte. Nós podemos observar aqui a pressão subglotal, que é das vias aéreas superiores, que vocês já foram apresentados, né? O nervo frênico também, que já está familiarizado. E nós observamos que após a inibição de um núcleo pontino, eu perco esse padrão respiratório. Mas observe, eu ainda possuo ritmo, tá certo? Eu tenho ritmo respiratório, pois essa região aqui está intacta, o pré-Botzinger está intacto, mas eu perco a coordenação, eu perco o padrão. Tá? Então, nós temos até agora que foram apresentados os neurônios geradores do ritmo e os neurônios geradores do padrão respiratório. Bom, mas voltamos à nossa equação da produção de energia, e o que nós podemos observar é que, além do consumo de oxigênio, eu tenho a produção de CO2 para que ocorra essa produção de energia, tá? E o nosso organismo, ele precisa manter constante essas concentrações de oxigênio e de CO2. E ele faz isso através da regulação da respiração, de maneira bastante precisa para manter essas concentrações constantes.
bastante interessante para o organismo manter a concentração de CO2 constante, pois um aumento na concentração de CO2 leva à acidose. Essa acidose, ela faz com que as proteínas, as enzimas, elas não funcionem de maneira adequada, levando à morte celular. Então, é bastante importante manter essas concentrações dos gases sanguíneos constantes. E o organismo faz isso através de sensores que detectam a pressão arterial de oxigênio e a pressão arterial de CO2. Bom, então nós temos os sensores de oxigênio, que são localizados na periferia. Nós não vamos falar sobre esses sensores na aula de hoje, nós vamos falar sobre os sensores de CO2, que estão localizados no sistema nervoso central, tá? Os sensores de oxigênio, eles são uma outra aula, que também é bastante interessante. Mas esses sensores de CO2 e de oxigênio, eles detectam as alterações dos gases do sangue e eles informam a rede respiratória que vai promover ajustes na ventilação de acordo com a concentração desses gases no sangue, tá? E aqui nós temos um esquema básico de como esse quimiorreceptor central, ou seja, o sensor de CO2, ele funcionaria, tá? Então, aqui eu tenho uma reação bastante conhecida de vocês, que é a reação do ácido carbônico. E aqui eu tenho CO2 e água que vão formar ácido carbônico e depois serem dissociados em prótons H+, e bicarbonato. Tá? Então, se eu tenho um aumento, vamos imaginar, se eu tenho um aumento na atividade, um aumento na concentração de CO2, um aumento na demanda metabólica, eu vou ter um aumento na produção de H+. Isso vai promover um aumento aqui de íons H+, no sangue, e isso vai reduzir o pH. Então, isso promove uma redução no pH, tá? Então, suponhamos aqui que eu tenho atividade desse neurônio quimiosensível em repouso, tá? Que são potenciais de ação. Então, quando eu tenho um aumento na concentração desses prótons, esse neurônio, ele vai detectar esse aumento na concentração de prótons, ou seja, a redução no pH, através de um detector que ele possui em sua membrana. Ele vai despolarizar, ele vai aumentar a frequência de disparos de potenciais de ação e vai influenciar a rede respiratória, promovendo ajustes na ventilação que vão expelir mais CO2 na tentativa de corrigir o pH, tá certo? Então, esse é o mecanismo básico de como um quimiorreceptor funciona. Bom, então nós temos como uma visão geral que o automatismo respiratório, ele depende da interação entre os neurônios geradores de ritmo, no complexo Prebot-Singer, como nós vimos, os neurônios geradores de padrão respiratório, como, por exemplo, os neurônios pontinos, e os sensores de CO2 e O2. Então, essa inter-relação entre esses neurônios, ela promove o automatismo respiratório, a capacidade automática de manter a respiração. Tá certo? E o tema da nossa aula de hoje, então, são os sensores de CO2. Bom, e como nessa aula nós vamos tratar bastante sobre o núcleo retrotrapezoide, que a sigla é RTN, tá? Só para ficar mais simples. Primeiramente, a aula vai ser dividida em 3 partes, e a primeira parte, nós vamos falar sobre as características moleculares e fisiológicas do RTN. A segunda, nós vamos falar do papel do RTN em vivo, né, analisando os efeitos da estimulação desses neurônios no controle respiratório. E na terceira parte, nós vamos avaliar o efeito da perda da função dos neurônios do RTN, na perda da função dos quimiorreceptores centrais. Bom, o conceito de quimiorrecepção central, ele surgiu em 1905, com Haldane e Priestley, tá? Esse trabalho é bastante famoso, publicado no Journal of Physiology. Ele explica bastante sobre a fisiologia respiratória. E o que eles faziam antigamente era colocar o indivíduo dentro dessa caixa fechada, né, uma caixa bastante selada, e eles conseguiam medir o movimento respiratório desse indivíduo, aqui como nós podemos ver, inspiração e expiração, né, movimento para cima e para baixo, tá? E o que eles fizeram com esse indivíduo era eles colocavam uma caixa na cabeça, uma caixa selada, e faziam com que esse indivíduo inalasse o CO2, E aqui nós temos o registro, mostrando o momento em que eles colocam a caixa, né, que nós podemos ver box down, aqui, e aí o registro nós lemos da direita para a esquerda, tá certo? E observem aqui o efeito do CO2 na respiração. E o que nós podemos observar claramente, conforme vai aumentando a concentração de CO2,
é que a respiração do indivíduo, ela aumenta de frequência e de amplitude. Nós podemos ver que a amplitude da respiração aumenta. Quando a caixa é removida, box off, eu tenho o retorno ao padrão normal da respiração. Então, o CO2, ele estimula a respiração, tá? Bom, e mais na tentativa de entender, de identificar os mecanismos neurais que promoviam esse aumento na ventilação em resposta ao CO2, pesquisadores utilizaram a perfusão do tronco cerebral com soluções contendo diferentes pHs. Tá? E eles observaram que o aumento da ventilação ocorria quando essas soluções atingiam a superfície ventral do bulbo. Então, aqui eu tenho um esquema mostrando a superfície ventral do bulbo de um gato, né, que nós podemos identificar a artéria basilar, que é a artéria que é medial aí no tronco cerebral, tá? E aqui eu tenho as regiões em que eles observaram uma maior quimiosensibilidade, ou seja, quando essa região era perfundida com uma solução de pH baixo, o animal apresentava um aumento na respiração. Depois nós vamos observar que essa região ela é coincidente com o núcleo retrotrapezoide. Aqui nós temos os corpos trapezoides, tá certo? Bem aqui, essa porção. Então, essa região é coincidente com o núcleo retrotrapezoide. E isso é a vista ventral, tá? Da superfície do bulbo, tá certo? Então, esses são os experimentos, vamos nos atentar aqui apenas ao volume corrente, que é esse tidal volume aqui, tá? E aqui são diferentes pHs, a perfusão dessa região com diferentes soluções, com soluções de diferentes pH, tá? E a gente observa aqui, então, o aumento, né, conforme vai diminuindo aqui o pH, eu observo um aumento na respiração, na amplitude e na frequência respiratória. Então, aqui, com a perfusão dessa região, com pH de 7,15, eu tenho um aumento na atividade respiratória. E aí eles retornam ao normal, retornam o perfusato, né, a solução de perfusão pH perto do normal, esse aumento, ele volta também ao normal. Então, eles identificaram que essa região na superfície ventral do bulbo era especialmente quimiosensível. Então, possivelmente os neurônios quimiorreceptores centrais, eles estariam localizados nessa região. Esse estudo foi realizado e publicado em 1963, é um estudo bastante famoso na área de fisiologia respiratória, certo? E até o ano de 2004, pouca coisa foi descoberta sobre essa região. Até que um pesquisador chamado Patrice Guinet, que foi o meu supervisor de pós-doutorado durante 3 anos, ele registrou os neurônios do RTN, utilizando uma técnica de registro extracelular. Então, aqui, só para familiarizar vocês com o RTN, que eu tenho o cérebro de um rato, tá? O cerebelo aqui. Aqui eu tenho o bulbo, né? E aqui eu tenho o núcleo facial, né? Que é o 7º par de nervos. Então, o núcleo facial. O RTN, ele está bem na superfície ventral, como vocês podem ver, localizada, e ao redor do núcleo facial. Muitas vezes o RTN também é chamado de grupo parafacial. Tá certo? Então, agora nós sabemos que toda vez que eu me referenciar ao RTN, eu vou ter por perto esse número 7, que faz referência ao núcleo facial. Tá certo? Então, o Guinet, ele registrou os neurônios dessa região, né, no animal anestesiado. Então, aqui tem os potenciais de ação dos neurônios do RTN, e a pergunta que ele fez é, será que, então, esses neurônios, eles seriam sensíveis a alterações na concentração de CO2? Bom, então, esse estudo foi um estudo que marcou a fisiologia respiratória, que ele foi publicado na revista Nature Neuroscience, é uma revista bastante importante na área, e o que eles fizeram, então, foi o registro do neurônio do RTN, aqui eu tenho potenciais de ação, tá? Frequência de potenciais de ação, então, quanto maior, o neurônio está mais ativo, tá? Menor, o neurônio está silente. E aqui eu tenho CO2. Então, vocês podem observar que quando eu tenho um aumento no CO2, esse neurônio ele aumenta a sua atividade. Tá? Quando eu volto ao normal, esse neurônio é silenciado. E aqui aumento novamente o CO2, eu tenho um aumento na atividade desse neurônio. Ou seja, esse neurônio ele é sensível ao CO2. Mas isso foi... ele também, nesse experimento, eles também realizaram hipóxia, que é a redução na concentração de oxigênio, tá? E a hipóxia também promovia a ativação desse neurônio.
Então, aparentemente, ele não era tão seletivamente sensível ao CO2, assim. Ele respondia tanto à hipóxia, que é a redução no oxigênio, quanto ao CO2. Mas o experimento mais importante que eles fizeram, então, foi o bloqueio da transmissão glutamatérgica pela microinjeção no quarto ventrículo de um bloqueador da transmissão glutamatérgica. E o que eles observaram era que o neurônio do RTN, aqui em preto, ele ainda assim, isolado da rede respiratória, o único neurônio, ele apresentava a atividade, a sensibilidade intrínseca ao CO2, ou seja, mesmo isolado da rede, esse neurônio respondia ao CO2. E aí, eles realizaram novamente hipóxia, redução na concentração de oxigênio, e essa resposta desaparecia. Né? Esse experimento mostra que o RTN ele é sensível intrinsecamente a alterações no CO2, mas que a resposta à hipóxia depende de conexões sinápticas. Então, esse neurônio é um excelente candidato para quimiorreceptor central. Mas, como identificar o neurônio quimiosensível do RTN? Quais são as características moleculares e fisiológicas para identificar esse neurônio? E aí, bom, para entender esse aspecto, pessoal, nós vamos eu vou explicar um contexto, né, científico da época. Então, aquele estudo foi publicado em 2004, e na mesma época se descobria que uma doença grave, a CCHS, ela estava associada com mutações no gene FOXP2B, tá? Então, eu vou explicar o contexto dessa doença, só para nós termos uma ideia da sua relevância para o estudo da quimiorrecepção central. A CCHS, ela é a síndrome da hipoventilação central congênita, tá? Então, o recém-nascido nasce com essa doença. É uma doença bastante grave nos casos mais severos, e os recém-nascidos não sobrevivem. E nos casos menos severos, eles precisam de um respirador para sobreviver, porque durante a noite, quando eles dormem, quando eles pegam no sono, eles param de respirar, tá certo? Então, as características dessa CCHS, ou a maldição de Ondine, né, que talvez seja mais conhecida e o nome mais popular, é a hipoventilação severa durante o sono, a deficiência na resposta ventilatória ao CO2, e aqui nós temos né, uma ideia de como o RTN pode participar nessa doença, e mutações no gene FOXP2B. Então, aqui eu tenho uma foto de um recém-nascido com a CCHS. Vocês podem acessar essa CCHS Network aqui para saber mais sobre essa doença. E esse FOXP2B, então, é um fator de transcrição, é necessário para a transcrição de alguns genes, que não vem necessariamente ao caso aqui, mas, então, ele está associado com essa doença, que também apresenta deficiência na quimiorrecepção central. Então, o próximo passo, então, foi observar se nós poderíamos identificar os neurônios do RTN pela presença de FOXP2B, tá certo? Então, aqui nós temos o sétimo, o núcleo 7, que é o núcleo facial, o RTN, e nós observamos que a região parafacial, né, ela é composta por neurônios FOXP2B positivos. Então, os neurônios do RTN, eles são neurônios FOXP2B positivos, tá? Aqui só mostrando que o neurônio que responde ao CO2, eles conseguiram marcar esse neurônio e demonstrar aqui que esse neurônio era FOXP2B positivo. Aí, em um estudo subsequente a esse, os pesquisadores franceses, eles introduziram o gene da mutação FOXP2B em humanos, em camundongos, tá, na tentativa de reproduzir esse fenótipo. E o que eles observaram, pessoal, era que, como vocês podem notar aqui, são neonatos cianóticos. Vocês observam que eles estão mais roxinhos comparado com os outros animais, tá? Com os animais que não são homozigotos. Então, os homozigotos, eles são cianóticos, e eles morrem de falência respiratória logo após o nascimento, algumas horas após o nascimento. Além disso, esses animais, eles apresentam deficiência respiratória ao CO2. Então, aqui eu tenho ventilação, tá, no eixo Y, tempo, e eu observo aqui o CO2, esses animais são submetidos ao CO2. E o que eu observo aqui, então, que em branco, eu tenho um aumento na ventilação, tá, dos animais controles, wild type, e aqui eu tenho uma deficiência respiratória nos animais mutantes. Então, esses animais,
eles reproduzem fielmente o fenótipo da CCHS, tá? Uma deficiência no gene FOXP2B. Ora, como são animais, então, nós podemos agora analisar os mecanismos neurais envolvidos, né? E o primeiro núcleo que eles foram analisar foi o RTN. Então, vamos ver se existe alguma alteração no RTN, tá? E aqui tem o nervo, o núcleo sétimo, o núcleo facial, e aqui eu posso observar no wild type, aqui os neurônios do RTN, FOXP2B positivos, e para surpresa desses pesquisadores, pessoal, os neurônios do RTN não estavam lá nos camundongos homozigotos, mutantes. Ou seja, a deficiência de CO2, de resposta ao CO2 e a falência respiratória, ela estava associada a uma redução, a uma alteração na atividade desses quimiorreceptores centrais, e especificamente o RTN. Então, parece que essa doença, a CCHS, ela está relacionada com as alterações nas propriedades do RTN. Bom, mas FOXP2B, então, é um bom marcador para neurônios do RTN? Bom, só para contextualizar isso, pessoal, é importante, nessa área de neurociências, nós identificarmos as características, o fenótipo e o genótipo desses neurônios para que nós possamos manipular a sua atividade, inibir ou excitar esses neurônios de maneira mais seletiva, tá certo? Esse é o nosso objetivo, que é um dos grandes objetivos do nosso laboratório, por exemplo. E notou-se que FOXP2B, além de estar presente em todos os neurônios do RTN, mas alguns neurônios, como neurônios colinérgicos e neurônios catecolaminérgicos da mesma região, eles também são FOXP2B positivos. Então, é um marcador de neurônios do RTN, mas ele não é tão seletivo assim, tá certo? Então, nós precisaríamos de algo mais, alguma coisa mais seletiva que identificasse esses neurônios de maneira bastante precisa. Tá certo? Bom, e o próximo passo, então, foi realizar o sequenciamento desses neurônios. Então, aqui eu tenho um neurônio do RTN, o grupo que nós colaboramos realizou isso através de single cell transcriptome, que é o transcriptoma de uma única célula. Então, eu utilizo uma pipeta de vidro, visualizo o neurônio do RTN, eu coleto material genético através de pressão negativa, material celular. Esse material ele é processado para que ocorra o sequenciamento. Então, eu posso observar quais genes são mais expressos nestes neurônios, quais são os marcadores ideais para esse neurônio, tá? E o que se observou no caso do RTN, foi que ele expressava bastante um gene chamado neuromedina B. Então, isso parece ser um marcador bastante interessante para esses neurônios do RTN. Bom, então nós temos o sequenciamento, nós sabemos que eles expressam esse gene, a neuromedina B, tá? E o próximo passo, então, é localizar, identificar se esse gene está realmente expresso no sistema nervoso central, especificamente nesses neurônios. E para isso nós utilizamos a hibridização in situ. A hibridização, eu utilizo uma sequência de RNA complementar, essa sequência contém um fluoróforo, e essa sequência ela vai identificar sequências pré-determinadas nos neurônios do RTN, por exemplo, tá? E toda vez que essa sequência for identificada, eu consigo amplificar esse sinal, e eu vou observar pontinhos coloridos, se essa sequência existir na célula, tá? Se esse gene for transcrito na célula, pontinhos coloridos no citoplasma dessa célula, tá? E foi isso que o nosso grupo fez. Então, aqui eu tenho a superfície ventral do bulbo, como vocês podem ver, aqui são neurônios, tá? Neurônios do RTN. E o que eu observo, então, que esses neurônios são FOXP2B, tá? São verdes, estão aqui representados pela cor verde. Eles expressam neuromedina, aqui os pontinhos azuis, nós podemos observar, e eles são glutamatérgicos. Isso significa que todos os neurônios que apresentam neuromedina nessa região, eles são excitatórios. Então, os neurônios, nós podemos dizer que os neurônios quimiorreceptores centrais, eles são FOXP2B positivos, apresentam neuromedina B e são glutamatérgicos. Além disso, esses neurônios, eles expressam canais sensíveis a prótons, que, como nós vimos, é uma característica dos quimiorreceptores centrais. Nesse caso aqui, nós representamos o TASC2, que é um canal sensível a prótons. Aqui nós podemos ver esses neurônios. E esses neurônios
os mesmos neurônios que expressam neuromedina e que expressam os canais sensíveis a prótons, eles também expressam, pessoal, uma proteína que é uma proteína indicadora da atividade neuronal. Tá? Quando o neurônio ele é ativo, ele expressa essa proteína, que é a chamada proteína FOS. Esses mesmos neurônios, eles expressam a proteína FOS, eles são ativados pelo CO2, indicando aí o mecanismo molecular de detecção de CO2 por esses neurônios. Mas, como a gente estava comentando antes, né, eu e a Fabi, esses neurônios, hoje em dia eles pedem mais, eles pedem a demonstração funcional também, né, desses aspectos. E aqui foi feito um experimento onde é feito o registro de um único neurônio do RTN, tá, através de eletrofisiologia, técnica chamada PET clamp. Então, aqui eu tenho a taxa, a frequência de disparo desse neurônio, tá, de potenciais de ação. E esse neurônio, então, ele aumenta a frequência de disparos, ele é mais ativado quando tem uma redução de pH. Tá? E aí, ele é inibido quando eu tenho um aumento no pH. Tá? Então, ele responde de maneira bastante flexível a essas alterações no pH. E esse neurônio, então, ele expressa um canal de prótons. E aí o que os pesquisadores fizeram, aqui uma colaboração com o nosso laboratório, esse trabalho foi publicado na revista Science, que é uma revista de alto impacto na área, e aqui tem, o que eles fizeram foi a deleção dos receptores de prótons, nestes neurônios, e eles observaram que após a deleção desse receptor de prótons, os neurônios do RTN perdiam a sua quimiosensibilidade, indicando que a quimiosensibilidade dos neurônios do RTN dependia da ativação dos receptores de prótons. Bom, como resumo da parte 1, então, nós temos que os neurônios do RTN consistem em um grupo de neurônios bem definidos na superfície ventral do bulbo, na região parafacial. Eles são glutamatérgicos e expressam neuromedina B e FOX2B, e são intrinsecamente sensíveis ao pH. Ou seja, eles não dependem da rede neuronal para serem sensíveis ao pH. Além disso, eles possuem canais iônicos e proteínas de membrana sensíveis a prótons, como TASC2 e GPR4. Bom, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos avaliar o estudo do RTN no animal acordado com livre movimentação. Esses estudos foram realizados em sua maioria em ratos. Tá? Esse é um exemplo aqui do nosso setup, só para vocês terem uma ideia. O animal é colocado no que nós chamamos de uma câmara pletismográfica. Eu consigo medir a atividade respiratória desse animal. Tá? Aqui, inspiração, expiração, tá? Um sinal oscilatório de respiração. Consigo medir o eletroencefalograma desses animais. Tá? Nós podemos identificar se esses animais estão dormindo ou acordados, ou em qual fase do sono esses animais estão. E eu consigo manipular a concentração, a fração inspirada de gases dentro dessa câmara. Então, eu posso adicionar CO2, reduzir o oxigênio aqui, aumentar o CO2, enfim, entre outras modalidades. Então, esse é o modelo básico que nós utilizamos aqui. Uma outra técnica que eu tenho trabalhado bastante aqui, eu vou tentar explicar de uma maneira bastante simples, é a optogenética, que ela consiste na manipulação da atividade de neurônios geneticamente definidos utilizando a luz. Tá? Então, inicialmente, nós precisamos de um vetor viral que contém DNA ou RNA de uma proteína de interesse. No nosso caso, é um canal iônico, sensível à luz, vocês vão entender o porquê. Eu injeto esse vetor viral através de uma técnica de microinjeção, estereotaxia, esse vetor viral no RTN, aqui vocês podem ver a região facial. Então, eu injeto com uma pequena microinjeção esse vetor viral no RTN. E o que vai acontecer? Esse vírus, ele vai entrar em contato com o neurônio do RTN, ele vai transfectar o neurônio do RTN, então o neurônio, ele vai agora ter os genes de interesse, os genes que nós queremos, tá? E esse neurônio vai expressar, então, canais sensíveis à luz, tá? Esses canais eles são ativados com uma fonte luminosa. Então, para isso, nós utilizamos também a introdução de uma fibra óptica no sistema nervoso central. E, quando nós estimulamos esses neurônios, essas células, ocorre a entrada de íons, tá? Que vai despolarizar essa célula e promover a sua ativação. Então, essa é uma maneira artificial de ativar os neurônios do RTN,
baseado nas características gênicas. Então, agora eu sei, vocês viram que nós definimos as características genéticas dos neurônios do RTN, e isso tinha um propósito, e o propósito era utilizar essas técnicas, tá, de manipulação precisa, seletiva da atividade desses neurônios. Bom, e a optogenética nós podemos utilizar opsinas, que são os canais iônicos excitatórios e inibitórios. Aqui nós temos o exemplo de um canal excitatório, que é a channelrhodopsina, que eu vou mostrar nos experimentos subsequentes, tá? E a estimulação luminosa promove a ativação do neurônio. E eu tenho também uma bomba de prótons, chamada arcrhodopsina, que é a estimulação dessa bomba de prótons, ela promove a inibição dos neurônios do RTN. Nessa aula nós vamos atentar à channelrhodopsina, que é a opsina excitatória, tá certo? E aqui eu tenho um exemplo do animal com a fibra óptica implantada, tá? É desse jeito mesmo. Então, quando eu tenho ativação do laser, aí eu tenho a estimulação dos neurônios do RTN. Eu posso ligar e desligar esse laser como é o protocolo, de acordo com o protocolo de interesse. E aqui, então, nós fizemos a injeção, a microinjeção desse vírus. Aqui eu mostro para vocês os neurônios transfectados com esse vírus, tá certo? E nós somos capazes de estimular de maneira artificial esses neurônios. Então, aqui eu estimulo os neurônios do RTN, aqui eu tenho um traçado da ventilação obtido naquela pletismografia, e observe que quando o laser está ligado, eu tenho um aumento na atividade respiratória, indicando que esses neurônios eles influenciam a atividade respiratória, a estimulação artificial dos neurônios do RTN. Bom, e eu falei para vocês que a inspiração é um processo ativo e a expiração é um processo passivo, tá? Como nós podemos lembrar anteriormente. Mas, pessoal, existem casos, como é o caso do aumento da demanda metabólica, é o caso do exercício físico, por exemplo, eu tenho um aumento na demanda metabólica, né? E um aumento e o que nós chamamos de expiração ativa. Então, a expiração, ela passa a ser um processo ativo. E para isso, eu tenho a contração de músculos acessórios à respiração, que são os músculos abdominais. Então, a expiração ativa, ela se manifesta pela contração de músculos abdominais. Isso promove um aumento na expiração, no volume expiratório, tá? E como essa expiração ativa ela está associada com aumento na PCO2, um aumento na demanda metabólica, a nossa hipótese foi de que o RTN ele estaria envolvido na geração de expiração ativa, desse componente da respiração. Bom, para testar essa hipótese, nesse trabalho publicado ano passado pelo nosso grupo, nós injetamos um vetor viral, que agora vocês já estão familiarizados, e colocamos a fibra óptica no RTN, tá? Para poder estimular esses neurônios. Além disso, nós registramos atividade diafragmática e atividade abdominal dos músculos, tá? Dos músculos, e nós estimulamos o RTN nesses animais. Então, aqui eu posso observar a atividade do diafragma, né? A inspiração nunca para, ela é sempre constante, então nós podemos ver a atividade cíclica, a atividade do abdominal, aqui em vermelho, a atividade abdominal é silente, não existe atividade no repouso, mas eu posso ver a atividade do nervo, do músculo diafragmático, e aqui o fluxo respiratório pela pletismografia. Então, observem quando eu ligo o laser e eu estimulo os neurônios do RTN. O que eu observo, pessoal, é um aumento na atividade respiratória do nervo, do músculo diafragmático, e agora eu tenho, então, um aumento da atividade do músculo abdominal. E observem que esse aumento não é um aumento tônico, mas é um aumento cíclico, como nós podemos observar aqui, indicando a expiração ativa, juntamente com o aumento no fluxo respiratório. Esse aumento é bastante parecido quando eu submeto esse animal ao CO2, tá certo? Então, a estimulação do RTN mimetiza o aumento observado pelo CO2. Se eu observar aqui um explante dessa região, eu posso observar, então, diafragma e abdominal, e eu observo que eles disparam em fase, ou seja, o abdominal dispara durante a expiração, indicando aí a expiração ativa nesses animais. Então, o RTN promove esse aspecto da respiração. Nós fomos ainda além nesse trabalho. Nós gostaríamos de saber se
o RTN, ele se projeta para neurônios expiratórios. Pois uma coisa é gerar a expiração, né, que pode ser por vias indiretas ou pela projeção para neurônios premotores expiratórios. Então, aqui eu tenho um esquema do cérebro, tá certo? Do sistema nervoso central e a medula espinhal, e o RTN está localizado nessa região. E aqui eu tenho neurônios premotores expiratórios, no que nós chamamos de CVRD, tá certo? A parte caudal do grupo respiratório, que é bem aqui próximo ao início da medula espinhal. E aqui eu tenho um neurônio motor, que vai inervar os músculos abdominais, aqui na porção lombar da medula espinhal. E o que nós fizemos? Nós injetamos um marcador retrógrado na medula espinhal, tá? Esse marcador, ele migra retrogradamente através da sinapse para o sistema nervoso central. Então, agora vocês podem ver que esse neurônio, eu consigo identificar os neurônios expiratórios dessa porção, tá? Então, se a minha hipótese estiver correta, eu vou observar os neurônios do RTN, que estão marcados aqui em roxo, inervando os neurônios em azul, os neurônios expiratórios em azul. E por isso, então, eu vou saber se esses neurônios, eles se projetam para os neurônios expiratórios. Então, essa é uma das imagens mais bonitas que eu acho que nós geramos aqui no laboratório, e vocês podem ver que aqui em roxo eu tenho o RTN, né, em lilás eu tenho o RTN, e aqui a inervação maciça dos neurônios em azul, demarcados em azul, por este grupo neuronal. Aqui eu tenho um aumento de 20 vezes, vocês podem observar o emaranhado de fibras do RTN em lilás, com os neurônios expiratórios, premotores, expiratórios da porção caudal respiratória. Então, esses neurônios, eles ativam os neurônios expiratórios e promovem expiração ativa. Então, nós temos, pessoal, que o resumo da parte 2 é que a estimulação do RTN promove aumento na ventilação alveolar, expiração ativa, e que os neurônios do RTN se projetam para neurônios premotores abdominais, certo? Todas essas funções são condizentes com a sua função como quimiorreceptor central. Agora nós vamos analisar a perda de função dos neurônios do RTN, e para isso nós realizamos experimentos cujo nós injetamos uma toxina, né, na mesma forma que eu demonstrei anteriormente, por microinjeção no sistema nervoso central. É uma toxina que destrói neurônios do RTN. E aí vocês podem observar aqui em roxo os neurônios do RTN, tá? Laterais aqui na superfície ventral, e aqui quando eu tenho a lesão, esses neurônios praticamente não estão mais aqui, tá certo? Então tem a lesão demonstrando a lesão do RTN por essa toxina. Nós também dividimos em grupos de acordo com o tamanho da lesão. Então tem um controle, animais que sofreram pequena lesão, e animais cuja lesão foi quase completa do núcleo retrotrapezoide. Quais são os efeitos respiratórios da lesão dos quimiorreceptores centrais? Tá? Então, aqui eu tenho o controle e a lesão parcial, nada se altera, né? Nós vamos analisar a concentração, a pressão parcial de CO2 no sangue arterial, PCO2, e eu observo que eu tenho um aumento na PCO2, então esses animais eles estão hipercápnicos. E aqui eu também medi a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, e observo que esses animais apresentam também hipóxia, tá? Indicando que eles apresentam uma deficiência respiratória. Então, nós medimos também a produção de CO2, esses animais não apresentaram alteração na produção de CO2, e aí, pela equação da ventilação alveolar, nós podemos observar que se eu não tenho alterações na produção de CO2, mas eu tenho aumento na PCO2, como eu posso observar aqui, eu tenho uma redução na ventilação alveolar. Então, mostrando que esses animais, que é a lesão do RTN, promove hipoventilação alveolar. Além disso, nós testamos a capacidade, a resposta respiratória ao CO2 desses animais, tá? Então, aqui eu tenho um controle e um animal com lesão grande, com uma lesão maior. E aqui eu tenho em verde a concentração de CO2 dentro da câmara. E eu observo que quando eu aumento a concentração de CO2 dentro da câmara, o animal controle, ele aumenta bastante a sua respiração, tanto em frequência como amplitude. É realmente um estímulo muito potente para aumentar a respiração.
e observem que o animal com lesão do RTN, ele apresenta uma deficiência grave, uma deficiência severa na resposta ao CO2. Além disso, um dado muito importante é que nós correlacionamos a resposta ventilatória com o número de células restantes. E esse gráfico mostra essa relação, que indica que é necessária a destruição maciça do RTN, ou seja, destruição quase completa do RTN, para que ocorra uma alteração significativa na resposta ventilatória ao CO2. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar de uma outra doença. Essa doença é uma doença muito mais comum e prevalente do que a CCIDS, que é a apneia obstrutiva do sono. Provavelmente você conhece alguém que tem. Se você não conhece, você vai conhecer. Tá? É uma doença muito prevalente e ela é caracterizada pela obstrução das vias aéreas durante o sono, que impede o fluxo de ar. Tá? E vocês podem já imaginar o que isso tem de consequência para o sistema respiratório, né? Então, como eu tenho bloqueio aqui das vias aéreas superiores, eu tenho um acúmulo de CO2, tá? E como o RTN, ele funciona nessas condições, tá? Essa é uma questão bastante interessante, tá? Então, com essa apneia, eu tenho uma obstrução e eu tenho um aumento na concentração de CO2. E nós decidimos, além disso, deixa eu voltar aqui um pouco, esses pacientes, quando eles têm um aumento na pressão parcial de CO2, eles despertam do sono. Tá? Então, alguma coisa ativa, algum detector ou algo mostra que essa pressão está elevada, tá? Que essa pressão de CO2 está elevada no sangue, e os pacientes, eles acordam para poder respirar. Tá? Então, eles acordam e aumentam a ventilação. Então, acordar em resposta à asfixia promovida pela apneia obstrutiva é uma condição importante para que esses pacientes consigam voltar a respirar e a reoxigenar, tá certo? Então, aqui eu tenho a polissonografia de um paciente com apneia obstrutiva do sono, aqui eu tenho o fluxo respiratório desse paciente, o eletroencefalograma e o diafragma, que é a atividade respiratória. E aqui eu tenho um evento obstrutivo, então vocês observem que o fluxo diminui, né, um evento obstrutivo, então eu tenho um aumento na concentração de CO2 e arousal é o despertar do sono, então esse paciente acorda, tá? Então quando eu tenho um aumento no CO2, promovido pela obstrução, esse paciente acorda. Ele volta a dormir, tá? Tem novamente uma obstrução, uma hipoventilação, que leva ao aumento no CO2, e novamente ele acorda. Então, vocês já podem imaginar que esse paciente, ele acorda várias vezes durante o sono. Isso tem impactos aqui que nós poderíamos ficar discutindo, os impactos desse micro despertar durante o sono, na qualidade de vida, né, na sonolência e no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, metabólicas desses pacientes. Então, essa apneia obstrutiva é uma doença bastante severa, tá certo? E o que nós resolvemos pesquisar, então, a nossa hipótese baseada nesses fenômenos era que esse despertar do sono, ele era mediado pelo RTN, porque eu tenho um aumento de CO2, então a nossa hipótese foi que o RTN era ativado por esse aumento no CO2 e promovia o despertar do sono. Tá? Como nós fizemos isso? Nós registramos, esse é um registro da nossa polissonografia, né, no rato, tá? E aqui eu tenho o eletroencefalograma, aqui eu tenho o eletroencefalograma decomposto em frequências, tá? E o eletromiograma de pescoço, que nós registramos o músculo aqui do pescoço, como sinal de que o animal está descansando, que está dormindo. Então, onde aqui está mais verdinho, aqui, onde está bastante verde, que significa que o animal está dormindo. Onde eu tenho a parte mais azul, aqui o verde desaparece, que significa que o animal acordou. Nós podemos observar aqui a desincronização também do eletroencefalograma, tá? É bastante característico. E observem que nós submetemos esse animal ao CO2, tá? O CO2 vai sendo infundido dentro da câmara, e quando aumenta bastante a concentração desse CO2, eu tenho o despertar do sono nesse animal. Então, o animal acorda em resposta ao CO2, tá? O quanto que isso é dependente do RTN. Então, essa era a nossa próxima questão.
E aqui, então, eu tenho o modelo, novamente, mostrando o registro do sono, e o que nós fizemos foi, nós realizamos a lesão do RTN, através daquela toxina, como eu demonstrei anteriormente, e nós submetemos esse animal a diversas sessões de 1 minuto de CO2 a cada 10 minutos, e vocês podem observar aqui que cada vez que o animal é exposto ao CO2, esse é um animal controle, tá? O animal desperta do sono. Então, esse animal acorda. Então, aqui eu tenho novamente, ele está dormindo, tá? Verdinho, está bastante verde. Quando ele acorda, eu tenho uma desincronização, tá? Mesma coisa aqui. Então, o CO2 faz com que esses animais acordem, tá? Isso é um evento probabilístico, então o que nós construímos com isso são curvas de probabilidade e comparamos os neurônios, os animais controle e os animais com lesão do RTN. E aqui eu tenho uma curva de probabilidade mostrando esses eventos. Então aqui eu tenho um controle, onde foi feita apenas a infusão de ar, para mostrar que esses animais eles têm uma probabilidade semelhante em despertar espontaneamente. Tá? Então, os animais não estão mais sonolentos ou algo do tipo, eles apresentam características semelhantes. Contudo, quando eu submeto esses animais à hipercapnia, ao CO2, eu observo aqui em vermelho, pessoal, que os animais com lesão do RTN, eles têm menor probabilidade de acordar em resposta ao CO2. Então, aqui com 40 segundos, eu já tenho todos os animais do grupo controle acordado, e aí eu tenho aqui ainda 40% dos animais com lesão do RTN dormindo. Tá? Então, o RTN, ele influencia o despertar do sono induzido pelo CO2. Nós submetemos também ao desafio hipóxia, a redução do oxigênio, para identificar se a lesão do RTN era seletiva para o CO2, e nós observamos que a probabilidade de acordar em relação à hipóxia, a redução no oxigênio, era semelhante entre os grupos, ou seja, a destruição do RTN reduz a probabilidade de acordar em resposta ao CO2 seletivamente. Tá? Então, como resumo da parte 3 e a parte final, eu tenho que a perda de função dos neurônios do RTN promove hipoventilação alveolar, redução na resposta ventilatória ao CO2, redução no despertar do sono em resposta ao CO2. Bom, e aí vocês poderiam me perguntar ou dizer, parece que você já estudou todos os aspectos, né, do RTN, mas aqui é que vem as perspectivas e ainda existem várias questões em aberto, como, por exemplo, diferentes neurônios do RTN controlam aspectos específicos do padrão respiratório, ou seja, existem neurônios que estão relacionados com com a respiração ativa, alguns neurônios relacionados com as vias aéreas, entre outros aspectos da respiração. O RTN promove o despertar do sono devido ao aumento no esforço respiratório, porque lembre que o animal não apresenta mais a resposta respiratória, né? Ou devido a conexões estritamente centrais. Então, são questões bastante intrigantes aí no nosso laboratório. Como é a atividade do RTN durante o exercício? O RTN é necessário para o controle da respiração durante o exercício físico? Então, nós não sabemos. E também aí uma questão mais atual, como o RTN influenciaria a respiração em pacientes com COVID. Como nós sabemos, esses pacientes têm uma deficiência respiratória, não é? Eles têm um problema respiratório e, às vezes, o RTN poderia influenciar aí, ou ser mais ativo durante essa doença. Vai ser uma foto do nosso laboratório. Esse é o meu chefe que se aposentou ano passado. Esse pessoal trabalha com a gente, e esse aqui é o novo meu supervisor de pós-doutorado. Aqui é uma tarde em Charlottesville, quando nós ainda podíamos sentar sem restrições, né? Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite da Fabi, e também nosso apoio financeiro pela CCHS Foundation, a Fellowship pela American Heart Association e o NIH. Aí eu deixo o meu contato aqui, o meu e-mail, aqui da Universidade da Virgínia, e também o Instagram, caso alguém queira mandar uma mensagem ou alguma coisa, às vezes é uma via mais rápida de comunicação. Muito obrigado. Bom, Jorge, muito obrigada pela aula.